Olá pessoal, então hoje nós vamos fazer o xarope. Para fazer o xarope a gente vai precisar basicamente só de açúcar e água. Com relação ao açúcar, você pode usar o açúcar demerara ou então o açúcar refinado. O açúcar demerara é um açúcar mais integral, então ele vai ter alguns sais minerais e vai ser sais minerais e até algumas fibras que podem ser interessantes para as abelhas. Então é uma boa opção. Claro, se você tiver várias colmeias, ele vai sair um pouco mais caro. Então isso pode atrapalhar um pouco a questão financeira, pode dificultar um pouco ficar alimentando constantemente. Já o açúcar refinado você encontra a um preço bem relativamente barato, quer dizer, não é bem barato, mas relativamente barato, e compensa alimentar. Elas vão conseguir ser nutridas igual. Vale lembrar que o açúcar ele vai fornecer os carboidratos, que vai ser a energia para manter as abelhas em atividade. A proteína a abelha obtém do pólen. Nós aqui nesse vídeo nós vamos usar o açúcar refinado mesmo, certo? A composição, a quantidade do xarope é bem variável. Alguns defendem fazer um xarope de 60%, 40%, ou seja, 60% de açúcar e 40% de água. Em algumas situações, por exemplo no verão, algumas caixas que ficam em lugares muito secos, se aconselha até 60% de água, 40% de açúcar. Nós vamos fazer uma receita de 50-50, 50% de água, 50% de açúcar. Essa receita ela é uma receita que supre bem as necessidades nutricionais das abelhas e ela vai ser mais prática para a gente. Por quê? Nós vamos usar uma medida padrão e aí com essa medida padrão a gente vai conseguir fazer o xarope só usando uma única medida. Bom, para fazer isso você precisa de uma medida padrão. Aqui eu estou usando essa colher medida, mas você pode usar qualquer tipo de colher medida que você tenha. O importante é que ela seja padrão, porque você vai colocar a mesma quantidade de água e açúcar. Vamos precisar de uma colher para mexer e aqui eu estou usando um recipiente. Eu estou usando um recipiente de vidro porque eu vou aquecer no micro-ondas. Não é necessário que aqueça no micro-ondas, você pode aquecer no fogo, no fogão, e aí você pode usar uma caneca ou uma caneca de alumínio ou até uma panela. Então vamos lá. Nós vamos pegar então. No caso aqui eu vou fazer com 2 medidas de açúcar, é o suficiente para alimentar as colônias que eu tenho aqui no momento. Então 2 medidas de açúcar, certo? Então, nós colocamos 2 medidas de açúcar. Então, como é 50-50, nós vamos colocar 2 medidas de água. A substância, a solução, ela vai ficar super concentrada. Isso é uma parte da química. É quando a substância tem mais soluto do que solvente. Então vai ficar difícil desmanchar só assim. Esse é um dos motivos pelo qual nós vamos aquecer. Claro que nós vamos aquecer por 2 motivos. Um é para facilitar a homogeneização, para que a substância, para que o xarope fique totalmente misturado. Mas também vai ajudar a eliminar algumas bactérias patogênicas que poderiam até contaminar as nossas caixas, as nossas sociedades de abelha. Eu vou colocar agora no micro-ondas. Eu vou colocar por 30 segundos no micro-ondas. Depois eu tiro e mostro para vocês como ficou, certo? Vamos lá. Então, após 30 segundos de aquecimento no micro-ondas, nós temos a mistura dessa forma. Note que agora já vai desmanchar bem mais fácil, mas ainda com uma certa dificuldade. É por isso que nós vamos mexer e colocar por mais 30 segundos. O objetivo não é ferver a água não tem que estar fervendo, certo? Então, mais 30 segundos. Ó, notem que depois da segunda vez
Então agora a água já está mais quente e já desmanchou, dissolveu praticamente todo o açúcar. A gente vai só mexer mais um pouco para dissolver totalmente. Se você fez no fogão, aqueça. Quando começa a levantar o vapor de água, já está na temperatura adequada. Então você vai só mexer até que o açúcar se dilua totalmente. Então, com esse aquecimento, você pode guardar na geladeira esse xarope por até 3 dias. Porque isso garante que não vai ter micro-organismos. Depois de 3 dias pode começar a acontecer a fermentação, um ataque por bactérias ou até fungos. E aí esse xarope não é mais ideal para as abelhas. Ó, perceba que está totalmente diluído. Então, agora a última etapa é esperar que resfrie. Vamos esperar para que resfrie e fique na temperatura ambiente, porque colocar ele dessa forma quente pode matar as abelhas. Então, esperamos e depois adicionamos, como a gente vai ver no próximo vídeo.